esqueceu de falar, a gente terminou com a construção de uma... Nós vimos, né, estudando na aula passada, basicamente como emergia, né? Como emergia, quer dizer, foi o processo de geração, ou assim, a transferência, né? Vamos dizer assim, nós vimos na aula passada, basicamente, foi a transferência da transformação de gate, né? Um campo vetorial ali, né? Para a matéria fermiônica minimamente. Então, a gente na aula passada, basicamente, quer dizer, o ponto de trabalho da gente, né, a ideia do trabalho foi que nós começávamos com um campo vetorial sujeito a uma transformação de gate, né, que é a transformação de gate que permite, né, que essa transformação de gate está associada ao fato, né, de nós termos a descrição de uma partícula com spin e massa de repouso zero. Então, o que a gente está descrevendo basicamente nessa equação é uma partícula relativística de massa de repouso zero e spin 1. Então, ou seja, quer descrever o fóton. E a gente viu que para descrever o fóton, essa equação aqui, ela é associada, essa equação aqui, ela está intimamente associada à equação de Maxwell no vácuo. E aí, esse objeto aqui, automaticamente, esse sistema aqui automaticamente tem essa simetria. Então, essa simetria aqui, no nosso entendimento, é a simetria necessária para que a gente possa descrever um campo vetorial que pode carregar, né? A gente já viu lá no nosso estudo do grupo de Lorentz, que o campo vetorial ele carrega spin 0 e spin 1. E aí, se nós queremos descrever apenas o spin 1, ou seja, essa equação aqui é uma equação que a gente quer escrever para o spin 1, então essa equação pode ser mostrada, né, a gente viu na aula passada, é equivalente a essa equação, e essa equação tem essa simetria de gauge. Essa simetria de gauge é a simetria de gauge responsável por eliminar o spin 0 do campo vetorial. E aí, a pergunta que nós tínhamos feito era se a gente faz esse campo vetorial agora interagir minimamente com a matéria fermiônica, então, a interação mínima, a interação da corrente fermiônica com o campo eletromagnético. Então, através da proposta dessa interação, quando a gente diz que a gente tem matéria fermiônica que interage com o campo eletromagnético dessa forma, então nós tínhamos visto que a consequência imediata era que o campo descrevendo a matéria fermiônica, ele se transforma, aquela transformação que é um gradiente, né, na transformação do campo vetorial, na transformação do campo de matéria, né, do férmion, ela é uma transformação de fase. Então, nós vimos que as transformações de fase são a maneira como a matéria absorve a simetria de gauge, que é uma simetria,
imposta em cima do campo eletromagnético. O pessoal que já está fazendo o curso de Young Mills, tem gente aqui que faz o curso de Young Mills e está fazendo esse curso também, essa discussão agora tem uma superposição. Então, lá no outro curso, a gente chamou bastante atenção disso. Nós vamos olhar para a simetria de gauge, né, não como uma simetria que nós impomos ao campo de matéria. A simetria de gauge, né, ela é uma simetria importante para o campo que carrega mais spins do que aqueles que a gente quer descrever. Ou seja, quando a gente quer descrever o eletromagnetismo, né, quer descrever o fóton, a gente é obrigado a incorporar na discussão um spin zero junto com o spin 1. Eu quero descrever o spin 1. O spin zero aparece por causa da covariância de Lorentz, a representação do grupo de Lorentz, né, que é a representação a qual pertence o campo vetorial, é essa representação. E no nosso estudo nós já tínhamos visto que essa representação ela acomoda spin 0 e spin 1, meio menos meio e meio mais meio. Mas esse campo, eu quero usar ele, apesar de ter os dois modos de spin, eu quero dar uma física que descreva só a propagação desse cara. Eu gostaria de eliminar esse spin 0 do tratamento, mas eliminar de uma forma covariante, não quebrando por decreto dizendo que essa componente é zero. Então, a simetria de gauge é a melhor maneira de se fazer isso. Ela é uma simetria relativística, né? Ela pode ser estendida ao espaço de Minkowski e ela me mostra que eu consigo, então, chegar a um sistema onde o spin 0 não se propaga, onde só o spin 1 se propaga. Então, a simetria de gauge, na verdade, originalmente, ela é uma simetria feita para o campo vetorial. E aí, a gente vai ver que se esse campo vetorial se acopla com algum tipo de matéria fermiônica, pelos argumentos, né, e pelos desenvolvimentos da aula passada, a gente viu que a matéria fermiônica, os campos fermiônicos, eles incorporam a simetria de gauge que vem do campo vetorial através de uma transformação de fase. Era isso que nós tínhamos chegado. Então, nós vimos que a transformação de fase, ela não deveria ser, de um ponto de vista mais fundamental, ela não deveria ser vista como o ponto de partida, mas como um ponto de chegada. Então, isso aqui eu vou fazer agora só uma discussão, uma sistematização mais formal, mais organizada disso que a gente discutiu, para a gente poder passar para o caso não abeliano, que foi o que a gente já, na aula passada, incorporou. Então, a ideia nossa seria a seguinte: suponhamos que nós tenhamos um lagrangiano que vai incorporar os campos de matéria, né, vamos chamar, vai incorporar o campo de gauge, o AMI, e vai incorporar os campos de matéria. Então, nós já sabemos quais são as transformações de gauge desses objetos aqui. Nós já sabemos que o nosso campo de gauge, né, ele se transforma segundo, né, vamos pegar uma transformação infinitesimal, segundo o gradiente, e o nosso campo fermiônico, né, o campo de Dirac, ele se transforma segundo aquela fase. E aí é claro que o campo psi-barrado, que envolve o conjugado hermitiano dele, menos I é a outra psi-barrado. E nós sabemos que esse parâmetro alfa é local. Então nós sabemos as transformações dos campos. Então a gente pode fazer o que? É só com isso aí chegar a uma série de... vamos dizer, a gente queria dar uma olhadinha usando essa descrição aqui. A gente vai só para a gente poder dar uma estruturação do teorema de Leibniz na sua versão local. Quer dizer, estruturação... E forma local. Forma local significa, né, uma simetria local, não global. Então, nós sabemos que a ideia nossa é que o lagrangiano, né, escrito em termos dos campos com as transformações de gauge, vai ser o lagrangiano escrito em termos dos campos originais.
Então, se nós transformarmos os campos, né, o lagrangiano apresenta essa variação. Não é Leibniz, então o lagrangiano dos campos transformados é igual ao lagrangiano dos campos originais. Então, essa é a ideia aí que nós temos. Então, então nós temos L, né, de ami mais D de alfa, e o L de psi mais I é alfa psi. Vamos colocar assim. Isso aqui é o L de psi. Então, isso aqui é igual ao L de ami psi. Aqui está a afirmação do que é invariância de Gauss, tá? Então, claro, fazendo a expansão desse lado aqui, a gente vai ter a variação derivada de L em relação, a gente sabe que o lagrangiano depende dos campos e das suas derivadas. A variação do lagrangiano em relação a mi vezes delta mi, mais a variação do lagrangiano em relação à derivada do campo vezes a variação da derivada do campo, né? Mais a mesma coisa aqui, mais a variação do lagrangiano em relação a psi, e aí delta psi, mais variação do lagrangiano em relação a dmi psi, delta dmi psi. Lembrem-se que, claro, poderia ter também mais a lagrangiano em relação a mais, vou botar aqui, né? Delta psi barrado, variação do lagrangiano em relação a psi barrado, mais variação do derivativa de psi barrado, dl de psi barrado igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aí, no fundo, é o delta L, a variação do lagrangiano. Usando as equações de Euler-Lagrange, lembrando-se que a variação da derivada é a derivada da variação, né? Porque a variação do campo é o campo, tudo tomado no mesmo ponto, no mesmo nas coordenadas, então isso aqui eu vou poder escrever dessa forma, né? E aqui é a mesma coisa, né? Que eu vou poder fazer aquele argumento de sempre. Usa as equações de Euler-Lagrange, né? Então eu uso que esse termo aqui é dmi de dl de dmi. E aqui, claro, esses índices são mudos, eu posso trocar os índices, boto mi, então eu tenho exatamente esse termo aqui, se soma numa derivada total, e a mesma coisa que eu vou usar, né, as equações de Euler-Lagrange para poder chegar à seguinte forma do teorema de Néron, né? A gente consegue colocar tudo isso sob a forma, né? Eu tenho isso aqui, variação, eu tenho dmi de dl de dmi φ. Vamos botar assim, φ. Esse φ pode ser qualquer campo. Delta φ é igual a zero. Isso aqui é uma notação compacta, tá? Para indicar que esse φ pode ser o ami, esse φ pode ser o psi, quer dizer, esse termo aqui está incorporando tudo isso, porque todos esses termos aqui, esses dois termos aqui eu consigo colocar como sendo a derivada de dl, dmi, ami, delta ami. Aqui é a mesma coisa, eu uso a equação de Euler-Lagrange aqui, e uso que essa derivada aqui, isso aqui é dmi de delta psi. Então a gente consegue mostrar que todos esses termos se somam naquilo lá, né? Se eu fizer o φ igual a ani, psi, psi barrado, aquela soma inclui tudo isso aqui, tá certo? Então é uma notação compacta para tudo isso aqui. Bom, então, se a gente quiser, a gente pode abrir isso aqui, pode abrir essa expressão em geral, né? O que a gente está querendo ver a partir disso aqui? Então nós temos aqui dentro delta psi. Nós temos esse aqui, delta φ, a variação de qualquer campo. Então, a variação de qualquer campo aqui
nós temos, vamos ver, bom, deixa eu apagar esse conteúdo, vou fazer uma forma logo de uma vez, vou botar aqui para nós debir. Resumir tudo isso dessa forma. Isso aqui é a forma do teorema de Noether, né, independentemente se a variação é global ou local. Nós estamos mostrando aqui todas aquelas contribuições se somam num termo desse tipo aqui, ou seja, dmi, né, vou colocar assim, dl, dmi, ali, delta ali, mas delta ali é dmi alfa, tá? Estou pegando esses dois termos aqui, tá? Somando. Então, isso aqui me dá a derivada disso aqui vezes isso aqui, tá certo? Esses dois termos se somam nesse aqui, né? Mas esse delta aqui, ele está numa base de geradores, assim? Nesse caso, a gente está falando do elétron. Daqui a pouco, quando a gente fizer a versão não abeliana, a gente vai estar falando de uma base de geradores. Por enquanto, no fundo, é uma base de geradores, só que são geradores que não são matriciais.